Tem uma pergunta que me fazem há 7 anos, que é: por que você saiu da Marinha? Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Inclusive, pelo menos uma vez no ano alguém me pergunta esse negócio e eu sempre respondo. Mas como é um assunto curioso, eu pensei, vou gravar um vídeo. E esse é um tipo de vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu estava tomando essa decisão há 7 anos atrás, quando eu decidi sair da escola naval. Então, esse aqui não é um vídeo onde eu vou detonar a Marinha, onde eu vou denunciar abusos que aconteciam, longe disso, sou muito grato à Marinha. Mas eu quero mostrar que existem alternativas às Forças Armadas, alternativas à carreira estável, alternativa a profissões que muitas vezes as pessoas só seguem ou, na verdade, só não saem porque tem medo do que vão pensar ou como que vai ser sua vida a partir do momento que você sair. Não me responsabilizo por decisões que vocês venham tomar, mas eu acredito que a minha experiência talvez possa te ajudar a ver isso de um ângulo diferente. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, uma prima minha começou a namorar um rapaz que estava no colégio naval. O que essa prima não sabia é que ela mudaria a minha vida com esse namoro, porque através dele eu conheci essa possibilidade, e essa possibilidade de ir para as Forças Armadas, especificamente a Marinha, se apresentou como algo legal para mim. Eu sempre via meus pais, meus tios, todo mundo falando com muito gosto sobre ser militar, e ser um oficial da Marinha, então, era um prestígio inenarrável. Além de toda a questão que a gente já conhece quando se fala sobre Forças Armadas. Geralmente, estabilidade, segurança, vida garantida. Se aposentar cedo, o pessoal já entra pensando na aposentadoria. Mas enfim, para aquele momento ali, isso pareceu algo muito interessante. Eu queria viver aquilo. E se uma pessoa tão próxima tinha conseguido, eu pensei, eu acho que eu consigo também. E um dos maiores orgulhos que eu tenho, falo sem medo nenhum, é ter sido da Marinha do Brasil. Por alguns anos eu fiz parte do Colégio Naval, Escola Naval, e foram anos assim muito bons para minha formação como pessoa. Para quem não conhece muito sobre as escolas de formação, o Colégio e a Escola Naval formam os oficiais da Marinha. Então de lá vão sair os futuros comandantes da Marinha do Brasil. E para você ser aprovado, precisa fazer um concurso, que para a maioria das pessoas é muito difícil. Eu, por exemplo, fui passar na minha terceira tentativa com muito suor. E falando sobre essa questão, né, de ser aprovado, eu lembro que na época do cursinho, você já começa a ser moldado a pensar que essa é a melhor carreira do mundo, que essa é a melhor decisão que você poderia tomar da sua vida, a melhor profissão. Então, eu mergulhei tão fundo nisso na época, que eu lembro que eu ia no ônibus escutando músicas de Marinha, eu escrevia nas paredes os cálculos lá que eu tinha, que em matemática era bem puxado. Enfim, eu vivi todo esse processo mesmo. Após 3 anos tentando, 2 anos de cursinho, eu lembro que eu até tinha largado a escola para estudar só para esse concurso. Eu consegui passar, eu era o 41 do Brasil e isso rendeu muito orgulho. Eu conseguia ver nos olhos da minha mãe o brilho no olho, ela falava com qualquer pessoa que o filho dela era da Marinha, tinha sido os 50 primeiros do Brasil, e para as minhas condições isso foi muito legal, porque eu sempre estudei em colégios públicos, não tinha uma base muito boa, quase não consegui fazer curso preparatório, graças a uma bolsa que me deram com desconto foi possível, minha mãe conseguir pagar, então era improvável que eu passasse e conseguisse, foi muito maneiro. Gerou até uma faminha para mim, porque o curso fez umas propagandas, tipo, em banner, eles colocaram foto em ônibus, os boletos do curso tinha minha fotinha lá, então assim, foi bem legal essa época e deu uma infladinha no ego, confesso, porque eu me achava a pessoa mais especial do mundo por ter conseguido esse feito. Eu achava que as coisas lá dentro não iam ser fáceis, eu tinha noção que era uma formação militar, e lá dentro eu tive a certeza disso. Realmente não foram anos fáceis. É uma espécie de... Cara, eu não sei explicar, mas tipo, foram os melhores e piores anos ao mesmo tempo. Não sei como isso pode acontecer. Conciliar o acadêmico, o físico, eu tava começando a namorar com a minha atual esposa, e tudo aquilo que estava acontecendo era realmente difícil para mim. E também eu acho que rolaram alguns excessos, muitas vezes por parte da gente, aluno, quando a gente se torna veterano. É uma cultura muito ruim, onde, enfim, alguns excessos infelizmente acabam acontecendo quando muita responsabilidade é dada para alguns adolescentes. Mas eu não trocaria esses anos que eu passei lá, foram muito agregadores mesmo para minha formação, como eu já citei aí anteriormente. O ponto aqui é mais falar sobre a saída, né? Então por isso eu não vou
focar tanto nessas histórias de colégio. Como eu já falei, eu posso falar depois. Por a gente estar imerso nesse mundo anos, desde a preparação, no cursinho, às vezes influência dos pais, de criança, você é levado a pensar que aquilo é a melhor e a única coisa que você pode fazer na vida. Ser um oficial das Forças Armadas, estar nas Forças Armadas te proporciona uma estabilidade, é claro. Mas o meu ponto é, isso não é a única coisa. E quando você está tão imerso nesse mundo, você não consegue pensar fora da caixa assim. Eu, como cidadão, espero de verdade que as Forças Armadas estejam servidas com os militares mais vocacionados, mais motivados. Não por pessoas que estão lá dentro pela estabilidade. E é esse lugar que você não deveria estar. Esse vídeo aqui não é para você que, cara, se encontrou aí na profissão que você tem, na estabilidade que você possui, e isso é uma bênção. É para você que se pergunta todo dia o que você está fazendo aí. Eu não fazia ideia, depois que eu entrei no Colégio Naval, o que eu estava fazendo lá. Porque à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo o leque de opções que a gente vai ter dentro da profissão. E eu não me vi em nenhum deles. Eu não me via na Marinha fazendo nada que eu pudesse fazer lá dentro. E isso aconteceu mais ou menos ali no final do segundo, pro começo do terceiro ano, onde realmente não me encaixava no negócio. E eu comecei a matutar um pouquinho mais essa ideia de sair. Como eu já estava ali no final da formação, eu falei, vou me formar aqui no Colégio Naval. E naquele momento eu tinha duas opções. Ou eu saía depois que me formasse ali no ensino médio do Colégio Naval, ou eu prosseguia para a Escola Naval, que é equiparada ao ensino superior e é onde a gente termina a nossa formação com mais 4 anos. Eu optei por essa segunda opção, eu fui para a Escola Naval, dando mais uma chance com a promessa de que as coisas mudariam. E eu estava disposto a dar essa oportunidade por toda a dedicação que eu já tinha entregado esses últimos anos todos. Ali no começo da escola a gente tem o período de adaptação, e ali eu fui tendo a certeza de que eu realmente não queria estar na escola. Eu não desisti esse período porque, por imaturidade, eu tinha medo do que iam pensar se eu desistisse na adaptação. Eu achava que o pessoal ia falar coisas do tipo, saiu na adaptação porque não aguentou. Então eu decidi segurar mais um pouquinho e fiquei. Ainda assim, eu ainda tinha um fundinho de esperança. Eu lembro que essa época eu já tinha comentado com meus pais sobre essa minha decisão, e eles sempre falavam, meu filho, dá uma olhada, vê se é isso que você quer mesmo. E eu não queria tomar essa decisão por impulso, tipo, aconteceu uma coisa ruim, então eu vou embora. Eu pensei mesmo por pelo menos 2 anos nessa decisão, até que eu tomasse de fato. Sobre meus pais, né, em relação a essa decisão, é uma dúvida que muita gente às vezes pergunta, e tua mãe, o que ela achou, teu pai? Cara, eles me apoiaram. Meu pai de cara falou, meu filho, o que você fizer eu sei que você vai conseguir. Qual sonho você tiver, eu sei que você vai atrás, você é esforçado, você vai conseguir. Minha mãe de cara, ela falou, poxa, meu filho, e esses últimos anos, o que você vai fazer com eles? Eu falei, não, mãe, é isso que eu quero. Então ela me apoiou. E me apoiaram mesmo, porque você fica sem grana de novo, né? Você recebe um salário lá e você deixa de receber. Mas o que eu pensava era, cara, se eu não tomar essa decisão agora vai ficar mais difícil eu tomar depois, porque depois que eu me formar eu tinha a pretensão de casar, seguir minha vida, e você abandonar responsabilidades maiores é muito mais difícil. Irmão, se teu pai e tua mãe não te apoiam, isso não pode pautar a sua decisão em relação à sua profissão, à sua carreira, aquilo que você vai fazer pelo resto da sua vida. Eu sou totalmente a favor da gente escutar nossos pais, da gente respeitá-los, mas nem sempre a decisão que eles têm pra gente é a melhor que a gente vai ter. E o que eu aconselho nesse momento é você pedir direção de Deus pro que você vai fazer, porque é você que vai trabalhar nisso, não são os seus pais. Se bobear, tem pai que até hoje não perdoou o filho ou não apoiou o filho nesse tipo de decisão que eu tomei. Graças a Deus os meus me apoiaram, mas isso não pode ser o definidor da sua decisão. A vida é sua, as consequências são suas também. E aí, meu irmão, eu saí da Escola Naval e vou te falar, essa época precisava ter culhão para sustentar essa decisão, porque você já via o olhar de julgamento na cara das pessoas ao saber a respeito da sua decisão, que vai se tornando pública, né? A cada tempo que vai passando, as pessoas vão sabendo e começam a falar coisas do tipo, nossa, você é maluco, largou a estabilidade, ou você vai se arrepender disso que você está fazendo. E por imaturidade eu não sabia colocar muita gente no lugar delas. Tem gente que é sem noção mesmo, e esse tipo de gente você pode colocar ela no lugar dela para não deitar em cima de você. E era engraçado quando eu saí de lá que eu falava para todo mundo que ia fazer direito, ia fazer algum concurso e tava certo disso. A real é que eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu só sabia que eu não queria estar ali.
Só que dentro das opções que eu tinha no meu leque profissional era isso aí, concurso, direito, tinha um mito de que era melhor fazer direito, sei lá. E eu sentia que tinha que dar uma satisfação pro mundo, por que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo, porque eu iria trocar o certo pelo duvidoso. Só que nem o duvidoso eu tinha, porque eu não sabia o que eu queria fazer mesmo. Eu lembro de uma conversa que tive com um comandante de companhia lá. Você tem que falar com algumas pessoas, né, quando você está saindo, fazer alguns exames, enfim. E ele me perguntou: e aí, Gabriel, vai fazer o que lá fora? Você sabe? Eu falei: sei, sim, senhor, vou fazer direito. Ele: minha irmã fez direito e está desempregada. O cara meteu essa pra mim, irmão. E eu lembro que eu respondi alguma coisa: não, mas eu vou ter sucesso, senhor. Ele: pensa bem na tua decisão. Ainda tinha alguma chance ali pra mim, sabe? Pensa bem na sua decisão, dá tempo. Mas peitei, saí. Tava duro de novo. Comecei a dar aula em cursinho preparatório. O que apareceu eu tava pegando, meu irmão. Aula de matemática, pode falar comigo. Aula de física, eu cubro aí esse professor. Aprendi a matéria ali rapidinho e dava aula pra galera, vestibular, militar, enfim. Fui safando meu dinheirinho ali dessa forma. Nunca vou esquecer, R$17 a minha hora aula. Dava aula às vezes o dia todo pra me garantir. Mas naquele mesmo ano eu acabei gostando, tá? De dar aula. Curti mesmo, eu comecei só pela grana ali naquele momento, pra ir me safando, mas eu gostei de dar aula. Foi muito satisfatório ver pessoas sendo aprovadas depois das minhas aulas. Claro que não foi por mim, esforço total da pessoa, mas saber que você contribuiu para alguém realizar um sonho, cara, foi muito maneiro. Aquele mesmo ano que eu tava dando aula pro pré-vestibular, eu também fiz o vestibular. E eu lembro que eu tava na dúvida entre engenharia na UFRJ, o direito na UFRJ, mas o Enem rola ali lá para novembro, né, dezembro, não lembro agora. E em janeiro eu fiz um curso com um amigo meu que abriu minha mente para o mercado financeiro, para a área de economia. E chegou a época de decidir pelo curso que eu ia fazer, eu tive uma boa nota, eu pude escolher essas opções que eu estava em mente, mas acabei optando por economia, numa faculdade particular, muito boa dentro desse ramo. E eu tive uma bolsa de 100% com a minha nota, então foi muito especial mesmo, assim, ter sido aprovado logo em seguida, no ano seguinte ao ter saído, num curso muito legal, numa faculdade que eu jamais teria condições de arcar com os custos. Meu primeiro ano na faculdade foi muito legal, porque eu me envolvi muito com as atividades da faculdade, empresa júnior, várias coisas que tinham para fazer lá, e eu vi que as minhas possibilidades iam muito além desse mundinho, muito, muito além desse mundinho de militarismo, concurso público, que é uma opção, mas não é a única. Eu conheci várias possibilidades e a faculdade foi muito importante para isso. Contatos, conhecer possibilidades, ver o que eu poderia fazer da minha vida além de tudo isso que eu tinha visto até aquele momento. Parece que meu leque profissional se abriu, vi muitas oportunidades. E eu vou confessar uma coisa aqui que eu acho que eu não comentei com ninguém ainda. Toda a vida profissional a gente tem altos e baixos, normal, como tudo na vida. E em vários pontos baixos desse que eu vivi, mesmo depois de ter obtido algum sucesso, eu tinha, tipo, pesadelos pensando que eu estava voltando para a escola porque eu ia me formar e seguir carreira na Marinha. Em vários desses momentos, ainda acordado, eu pensava e me pegava me comparando com que cargo eu teria, que patente eu seria lá agora para saber quanto eu estaria recebendo. Então, o peso dessa decisão, mesmo depois que você obtém até sucesso, você pode carregar. Eu converso com amigos que também saíram e muitos relatam situações muito parecidas com essa que eu estou te passando aqui. E quando isso acontece, eu até já me peguei refletindo, cara, e se eu tivesse lá? E logo eu vou me lembrando das coisas e eu penso, nossa, não tem nada a ver comigo. Olha tudo que eu fiz, tudo que eu construí aqui. Eu acho que lá eu ia ser tipo alguém aprisionado que não ia poder fazer tudo que eu fiz aqui fora. E isso some. Eu não dou muita liga para esse pensamento porque não faz sentido, mas parece que é uma fuga que o nosso cérebro tem, sei lá. Algum psicólogo, psiquiatra explica isso aí, meu irmão, mas acontece. E é muito ruim. Eu não sou rico ainda, não cheguei nem perto de onde eu quero chegar, mas graças a Deus eu já fui muito abençoado profissionalmente, tenho sido muito provido por Deus desde quando eu saí. Eu quero mostrar para você que a vida não se resume a isso, e sua vida não vai acabar se você sair. Você tem possibilidades, inúmeras possibilidades, ao deixar uma estabilidade para arriscar. É melhor você se carregar esse peso de talvez até ter errado nessa decisão, do que você ficar pensando, e se eu tivesse saído daquela época, como é que seria? E se eu tivesse tomado aquela decisão de deixar meu emprego, a minha estabilidade, para arriscar nisso aqui que é meu sonho? Esse talvez seja o pior arrependimento. Eu não gostaria de ter.
Se você quer carregar isso para a tua vida toda, também é contigo. Eu conheço médico, advogado, engenheiro, empresário, professor, gente que encontrou o seu lugar aqui fora. Uns ganham mais, outros menos, a questão aqui não é financeira, mas é de satisfação profissional. Não estou falando que vai ser fácil, e que você vai ser 100% do tempo feliz aonde você estiver trabalhando. Todo lugar tem seus desafios, toda decisão tem seus desafios. Não espere que vai ser fácil, eu achava que só por eu ter sido da escola naval o mundo ia abrir as pernas para mim, e a real é que muitas vezes ninguém nem sabia o que era isso. É o nosso mundinho mesmo. Mas você sabe que você consegue, você sabe que é capaz. Se você passou por esse caminho, se você passou pelas Forças Armadas, se você tomou a decisão de largar uma estabilidade, você sabe que pode. Mas isso não é a única coisa que você vai precisar fazer. Porque vai precisar agir muito, correr em dobro, em triplo, para ir atrás desse tempo perdido. Também não gostaria que você utilizasse isso aqui como um refúgio para justificar, às vezes, uma decisão de cabeça quente só por uma fase difícil que você esteja passando. O meu convite é para você olhar isso de uma forma mais macro, para você olhar isso tudo de fora, pensar na sua carreira, nos seus próximos anos. Olhando dessa forma, eu acredito que você vai poder tomar uma decisão melhor. Busque bons conselhos, tem muita gente aí que estaria disponível a conversar com você, que passou pela mesma situação e toparia trocar uma ideia contigo. Eu falei com muita gente quando eu saí, inclusive pode me mandar mensagem se quiser também. O ponto aqui é, se você está dentro, se apegando em coisas como minha estabilidade, o que meu pai vai achar se eu sair, o que meus amigos vão pensar, mas eu vou me aposentar com 30 e poucos anos de carreira. Cara, pensa direitinho, tem um mar de possibilidades, um mundo de oportunidades aqui fora. Se você optar por essa decisão de sair, saiba que sair das Forças Armadas não é o fim, é só um novo começo.